Esse vídeo ele tem mais opinião, digamos assim, tem mais minhas reflexões sobre um tema do que necessariamente uma apresentação teórica ou alguma algum comentário assim acadêmico, algum comentário sobre algum autor de forma mais bruta. É mais uma opinião. Então é um vídeo que fica assim meio uma análise, um certo comentário sobre algumas coisas que andam acontecendo e que eu acho que estão dentro do nosso tema. Eu vou estar falando bem alto porque dia de domingo, então barulho e enfim, é muito difícil não ser um eugenista atualmente no mundo, mas barulho e música e coisas na vizinhança que acabam nos perturbando. Mas acho que se aumentar o volume fica bem mais fácil de ouvir o que eu vou falar. Existe uma oposição muito comum e que eu acho que é uma oposição que se mostra pelos dois campos hoje em dia, que é uma oposição entre o tradicionalismo e o progressismo, né? Uma oposição que tenta criar essa dicotomia entre o que seria um pensamento da tradição, o que seria um pensamento da ordem, que também está muito envolvido com a escola perene, né? Com os pensadores do perennialismo, com os pensadores de uma metafísica mais relacionada ao mito, mais relacionada ao esotérico, ao oculto, etc. As religiões, principalmente, e a questão de comparar as religiões, de comparar as mitologias. E existe o outro campo, que seria o progressismo, que representaria, então, a total influência da positividade, né, do positivismo, do Augusto Comte, do progresso, né, que está na bandeira do próprio Brasil, ordem e progresso, e que teria o liberalismo, que teria o avanço da sociedade, o avanço da economia, o avanço das liberdades como uma bandeira principal. Nessa oposição entre tradicionalismo e progressismo, e é uma coisa que eu percebo que está dentro até tá querendo ou não, está dentro de uma dinâmica de direita e esquerda, né? De um campo a gente tem o conservadorismo, né, mais à direita, que defende a conservação de valores, de uma tradição, de um Estado atrelado a uma religiosidade, né? E do outro, na esquerda, a gente tem o progressismo, né? O anticonservadorismo, justamente a adoção de pautas e de mudanças sociais que vão em oposição à ideia de conservar. Um está muito mais atrelado ao derretimento, assim, à corrosão, e o outro está mais atrelado a uma manutenção, a uma permanência, digamos assim. E tudo isso se quebra a partir de Nick Land, tudo isso se desmorona a partir do aceleracionismo, justamente porque o Nick Land, em uma das entrevistas dele, acho que de 2017, ele fala que a direita hoje ela é muito mais fragmentária e muito mais corrosiva, né? Ela tem um aspecto muito mais de derretimento do que a própria esquerda, que se alinhou totalmente a essas posturas hierárquicas e soluções de mandatário, digamos assim. E é um diagnóstico muito preciso. Meu comentário eu dividi ele em 3 sessões, digamos assim, e eu espero que o vídeo seja rápido. Ele será rápido, eu prometo. Mas o meu primeiro comentário, assim, a primeira percepção a neo-reação, né, o NRAX, de Nick Land, ele é retrofuturista. O que isso significa, digamos assim, né? E por que o meu comentário, ele basicamente ele vai encaminhar na tese de que o aceleracionismo ele resolve a dicotomia de progressismo e tradicionalismo, né? Então, assim, a minha opinião, meu comentário é que o aceleracionismo, a ideia de aceleração, você partir do diagnóstico do aceleracionismo, né? Não necessariamente você falar ideologicamente que é aceleracionista, porque isso não é possível, não é um projeto ideológico, mas você ter uma lente, uma análise de horizonte, né, um diagnóstico que percebe as forças da aceleração, necessariamente você não vai se alinhar nem com um campo que é só o progressista, nem um campo que é só tradicionalista. Eu diria que o aceleracionismo ele tem uma temporalidade única, e o que eu vou comentar depois, né? Dito que a minha tese, né, meu comentário, minha opinião, é que o aceleracionismo ele supera, ele resolve essa dicotomia de tradição e progresso, de tradicionalismo, progressismo, de conservadorismo, progressismo, etc. Meu primeiro ponto é a neo-reação, né, o pensamento neo-reacionário do Nick Land, ele é retrofuturista.
Então ele não é nenhum nem outro. O prefixo neo do grego, ele significa novo, né, em primeiro lugar. Então o neo, ele significa novo. E também pode soar como um trocadilho ao Neo do Matrix, né? Mas esse prefixo grego é novo, enquanto reação é do latim reagere, que é agir em resposta a um estímulo, né? Reagir a algo, digamos assim. E a neorreação, usar desses termos é muito interessante, porque a neorreação está totalmente atrelada ao aceleracionismo nos termos do próprio Land. Então, em um artigo de 2017, ele fala que a neorreação é o aceleracionismo com pneu furado. É o reconhecimento de que a tendência de aceleração é historicamente compensada. Ao lado de uma máquina de velocidade, né, que é o capitalismo, há um desacelerador cada vez mais perfeitamente ponderado que gradualmente tenta drenar o impulso tecnoeconômico para a sua própria expansão, à medida que retorna o processo dinâmico à metaestase. Quem será? Quem é essa força que estagna o progresso, de fato? Né? Quem é essa força que estagna o avanço, o desenvolvimento, o dinamismo? Comicamente, a fabricação desse mecanismo de frenagem, né? Quem é que está freando esse avanço do capitalismo industrial, do capitalismo científico, técnico, etc., é uma força proclamada de progresso. Né? É a grande obra da esquerda. E a neorreação ela surge justamente nomeando essa força, essa estagnação como a catedral. Basicamente, a gente está vendo o ressentimento, e um ressentimento correto que o Land tem com as novas esquerdas. Né? Você vê nos textos da década de 90, existe um tom negativo sobre o que a esquerda se tornou naquele momento. Né? É um tom que existe no Mark Fisher, por exemplo, que ainda é um autor de esquerda, ainda foi um autor de esquerda, né? Então o Nick Land na década de 90 ele tinha um ressentimento com o marxismo acadêmico, com todas essas tendências de uma nova esquerda que estava tentando criar uma nova roupa, né? Criar uma nova cara depois da queda do Muro de Berlim e da queda da União Soviética. E, querendo ou não, essas novas esquerdas, elas todas se prenderam a um status quo, se prenderam a uma modernidade, digamos assim. Quando a gente vê hoje, infelizmente, a gente, sei lá, o campo da esquerda mesmo, tendo que se apegar a esses resquícios assim, da democracia, da Constituição e etc., literalmente expõe o abismo que a esquerda se encontra, o abismo que a catedral criou em termos de controle sobre as forças políticas, né? Eu acho que não necessariamente dá para dizer que todos os grupos de esquerda ou todas as forças de esquerda elas se degeneraram a esse ponto, mas a esquerda institucionalizada, a esquerda que ainda faz parte do status quo, digamos assim, ela realmente vira um aparato da catedral, um aparato dessa força que estagna o progresso de fato. O Land, nesse artigo, ele também remonta ao Deleuze e Guattari, falando da dinâmica de feedback positivo e negativo, falando da desterritorialização e tudo. E ele fala que é a negação da negação, né? Tipo, é a oposição à ideia da negação, que está desde a dialética hegeliana e tudo, que influencia para o Deleuze e Guattari repaginar o anticapitalismo. E isso é um ponto muito importante para a gente aqui. A morte do capitalismo não poderia ser entregue pelo machado do carrasco de um proletariado vingativo, porque as aproximações realizáveis mais próximas do negativo eram inibitórias e estabilizadoras. Longe de levar o sistema ao fim, elas retardam a dinâmica a um simulacro de sistematicidade, retardando sua aproximação a um limite absoluto. Ao comatizar, né, deixar em estado de coma, progressivamente o capitalismo, o anticapitalismo o arrasta de volta a uma estrutura social autoconservadora, suprimindo sua implicação escatológica. A única saída era para a frente. A tendência das experiências anticapitalistas desembocarem ou em mercado ou em capitalismo estatal, basicamente mostram isso. De que não existe um anticapitalismo de fato a partir do século XIX. De que se a gente analisa as experiências, a gente vê graus menores ou maiores de desenvolvimento de políticas capitalistas. Ou até se a gente vê a gênese do capitalismo descrita em qualquer autor assim, mais até institucional, sei lá, como um Schumpeter da vida, que é um autor lido por universidade, pela academia, etc.,
a tendência é o capitalismo, no momento de gênese, no momento prímevo, ele tem um estado muito forte. Então essa oposição que também às vezes acabam criando, né, entre um liberalismo que tá preocupado com a liberdade individual, né, que remonta a Adam Smith, a John Locke, enfim, a esses autores, e a um modelo de Estado autoritário, forte, repressivo, etc., também é uma oposição que, para mim, a partir do momento que a gente se aproxima desses diagnósticos, ela é superada, visto que essas aproximações elas são muito mais profundas do que a gente imagina, né? Não dá para só jogar de um lado e jogar de um outro as coisas. Então, o negativo não resolve o problema, o anticapitalismo não se resolve por si só. Ok. A neo-reação, ela tem um ímpeto muito maior e uma diversidade associada. Se reduzida a um espectro, inclui uma ala mais esquerdista do que a esquerda, pois critica a catedral por não conseguir deter a loucura da modernidade com vigor suficiente. Você soltou esse monstro da coleira e agora não pode pará-lo, pode ser sua acusação característica. Então aí a gente tem uma coisa muito interessante da neo-reação e do próprio Land, que é uma concordância com uma crítica à mais esquerda do que a esquerda institucional. Se a gente for ver a análise do Land sobre a esquerda institucionalizada, sobre os vícios do marxismo acadêmico, sobre a falha dessas experiências, a gente vê uma proximidade grande com uma esquerda muito radical. Ou sei lá, se você vê o uso que um Olavo de Carvalho da vida faz da ideia de marxismo cultural do Gramsci, ou até do Steve Bannon, que em 2016 se disse leitor de Lenin e tudo, a gente vê que até a tendência de desintegração dessas categorias políticas e dessa dicotomia de esquerda e direita, que são características da modernidade, é uma coisa que o aceleracionismo e que o diagnóstico da aceleração ele corrói, né? Ele não está mais apegado a essa tendência. Dito que a neo-reação é esse aceleracionismo sem freio, digamos assim, a minha segunda colocação é o tempo do aceleracionismo é da anástrofe, é o tempo anastrófico. Não é um passado que chega para emplacar o processo histórico, mas o futuro que chega. O futuro que precisa chegar, porque é o futuro da inteligência que está sendo construída pelo capitalismo e a singularidade, né, nos termos do Land. Dito que a neo-reação ela é uma coisa que não que se aproxima lá da direita, né, pontualmente, como o Land pontua, mas não necessariamente está alinhada nem à tradição e nem ao progresso, ao novo, digamos assim, a minha defesa é de que o aceleracionismo ele pratica esse tempo anastrófico, né? A temporalidade dele é uma temporalidade retrofuturista, né? É uma mistura dessas duas coisas, porque ele não é mais moderno, ele não está mais seguindo uma lógica da modernidade que é uma lógica do binário, que é uma lógica do X ou Y, que é uma lógica do A ou B. Nesse outro texto do Land, né, e aí eu vou pontuar que a China ela tem uma relevância enorme nisso tudo, tem a seguinte citação, né? A China deve ser defendida precisamente porque alheia à catedral. Por essa mesma razão, pode-se prever com grande confiança de que o ataque memético ocidental contra os chineses, contra a civilização chinesa, será levado ao extremo, à medida que ficar claro que a pseudo-teleologia progressiva está sendo rejeitada aqui. Ele escreve já da China, né? Por quê? Porque não existe experiência histórica ou país que seja mais retrofuturista ou que pelo menos tenha uma temporalidade mais única do que a própria China. Então a gente está falando de uma nação com mais de, acho que 4.000 anos, assim, com inúmeras eras, com uma burocracia que ela é pré-a ocidental, né? A burocracia ela nasce na China. E aí tem se eu não me engano, é Bergson, acho que é Bergson que trabalha sobre isso. Uma burocracia uma burocracia que é pré a democracia, né? O liberalismo, as formas de Estado que a gente tem aqui. Um Estado nacional também de muito tempo. E tradições, de fato, tradições inclusive religiosas, que se mantêm no ideário e na civilização chinesa até hoje, apesar das mudanças sociais e políticas. A gente está falando de um certo Mao Tse Tung que
fez uso, inclusive, dessa tradição do líder político, representante, ser um enviado dos céus, um representante dos céus, para manutenção do poder político dele. Então, a gente está falando de uma história que, de forma nenhuma, dizimou por completo a tradição e que hoje é um país representante de um novo mundo, né? De uma nova era axial, de uma nova tecnologia, de uma nova forma de desenvolvimento político. E aqui o Lente está basicamente falando de que a catedral ela repulsa a China, né? De que a China ela é alheia à catedral, ela é alienígena à catedral, porque a China ela não incorpora o universalismo, a democracia, o liberalismo, esses valores ocidentais que estão corrompendo a sociedade. Se a China conseguir recusar a catedral, a civilização sobreviverá. Lá não pode ser mais significativo ou praticamente contra-revolucionário, porque a revolução, né, o avanço, digamos assim, é basicamente o que caracteriza a sociedade chinesa. O exterior é um lugar e não um sonho, né? The outside is not a place, is a place, is not a dream. Isso do texto dele. Ayn Rand, né, o neo-reacionário com características chinesas, recomenda que você procure por ele. E aí ele fala nesse texto também, ele finaliza, né? Se você se considera um biorrealista antidemocrático e não acha que a ordem, com maiúscula, virá do Oriente, provavelmente é porque a lealdade tribal está em sua mente. Então, basicamente, o Land está falando, a China é uma sociedade, é um projeto político totalmente alinhado com o que ele vê como Anorex, né? A gente vê o próprio Moldbug e os diagnósticos dele, a gente não está falando de um ultraliberalismo ou de um anarcocapitalismo senil, assim, de que coloca essas liberdades individuais acima de tudo e de que o que importa é o indivíduo. A gente está falando de um Monstros Moldbug e de um Land que estão assumindo o poder é inescapável, o controle é inescapável, a ordem ela é inescapável. Então, em vez de você se preocupar em se opor à ordem e lutar contra uma coisa que é impossível de se lutar, você coloca o mais capacitado a controlar, a organizar essa ordem, a pôr ordem. Eu tenho uma teoria, e aí é muito possível de discordância, mas de que o NRX, o neo-reacionarismo, é a resposta ocidental ao modelo chinês. É a tentativa de construir um modelo chinês aqui no Ocidente. Como o próprio Land pontua sempre, as experiências revolucionárias no Ocidente elas não têm relevância alguma, não têm potência alguma. E pior, a história dos partidos comunistas no Ocidente é uma história de fracasso. É uma história de mais de 100 anos e com muito fracasso. Enquanto a China teve uma experiência exitosa pelo Partido Comunista e depois uma revolução política em todos os sentidos, o processo histórico ele sai do Ocidente e vai para o Oriente. A história, nos termos do Hegel, né, o Zeitgeist, o espírito da coisa, ele não está mais no atlantismo, ele vai para o Oriente. Então o Land, como um atlantista, como um cara que assume que o NRX é quase uma extensão do protestantismo do Atlântico, ele concebe esse projeto como uma resposta do Ocidente, como uma tentativa de se fazer algo como a China fez aqui no Ocidente. Mas aí, nos termos dos bilionários, nos termos das city-states, nos termos mais próximos do libertarianismo e tudo. E aí eu queria concluir falando de que se a China é o modelo de um pensamento ou de um projeto, o NRX, que é inspirado, que é influenciado pelo aceleracionismo, como o próprio Land pontua, a minha aposta e a minha opinião, e pelo menos onde eu acho que eu estou mais próximo, é de que misturar as temporalidades e de que misturar tradição e progresso é muito mais exitoso do que você apenas tentar se alinhar um ou outro. Por quê? Porque pelo menos há um processo que não é possível escapar, que é o processo do avanço, né? A aceleração em si. Então não há como se opor, por exemplo, à mudança de gênero, a
novas tecnologias, há novas formas de identidade, sexualidade. Isso é impossível. Há um processo, há uma desintegração que ela acontece. Mas, ao mesmo tempo, há de ser necessário uma ordem. E uma ordem que muitas das vezes é uma ordem cósmica. Uma ordem que ela precisa partir de um plano que, para mim, sei lá, hoje seria metafísico, infelizmente. Então, a civilização chinesa, ela consegue fazer isso. Ela consegue reunir a tradição de Confúcio, de uma meritocracia histórica, de uma burocracia que existe no Estado milenar, e também consegue pensar em termos de uma nova era geológica, né? Uma ecocivilização, uma nova potência. A mistura de passado e futuro é a tônica da civilização chinesa, que para mim é a melhor representante do que seria domar o tigre, nos termos de um autor tradicionalista, que é o Júlio Evola. A imagem de cavalgar o tigre, ela é uma imagem oriental, mas que ela trata-se de... e ela aparece em outras culturas e em outras localidades, né? Como todos os verdadeiros símbolos tradicionais para o Évola, o mito ele tem múltiplas aplicações, né? Ele acontece tanto na vida interior do indivíduo, como também em situações históricas e coletivas. Então, apesar de se tratar de um provérbio oriental, ele também aparece no Zen japonês, na mitologia, né, nos mitos do Zen japonês, como também no herói romano Mitra, que no caso não doma o tigre, mas o touro. E o provérbio é aquele que cavalga o tigre não pode descer, porque naturalmente o animal o atacaria. Então, nos termos do Évola, né, na lógica evoliana, a gente precisa se referir a uma interpretação da história que tem características idênticas tanto no Oriente como no Ocidente Antigo. Isso é possível de discordância, mas nesse sentido, desse mito específico, desse provérbio, é verdade. No mundo greco-romano, ela toma a forma da doutrina das 4 idades. A descida da humanidade da Era de Ouro para o que Hesíodo chamou de Idade de Ferro. E aí é pontual de que não se trata só de poesia e não se trata só de mitos em si, mas de a forma que o mito nos revela a mais significativa e profunda estruturação da história real, né? O mito informa como a história e como o processo histórico se dá. Então, nesse sentido, realmente existe uma proximidade desse diagnóstico ocidental com o do Oriente, que é a das yugas, né? A Índia, ela conhece essa doutrina dessa saída da Idade de Ouro para essa Idade do Ferro, que o Hesíodo chama, em outros termos, né? A última das 4 idades, ou yugas, é aquela que a gente está agora, que deveríamos estar agora, que corresponde à Idade de Ferro do Hesíodo e que é a chamada Kali Yuga, a Idade das Trevas. A principal contribuição dessa doutrina tradicional ao tema geral consiste em apontar que uma das características fundamentais dessa última é a dissolução, é a desintegração, é a passagem a um estado livre e desenfreado de forças individuais e coletivas que antes estavam vinculadas por uma lei de cima, por princípios de uma ordem superior. Então a gente vê a desintegração de uma certa tradição, né? De uma certa lei natural, de uma ordem superior, de uma hierarquia superior. Dessa situação, que de fato parece ter seu epicentro na civilização ocidental, a escola do Tantra dá uma imagem evocativa, dizendo que nela se desperta plenamente uma divindade feminina que, se por um lado simboliza a potência elementar e primordial do mundo, por outro lado também se apresenta como uma deusa do sexo e dos ritos orgíacos e como uma força destrutiva e ativamente dissolvente. Anteriormente adormecida, ou seja, latente nas idades anteriormente, né, adormecida, na Idade das Trevas, a Kali Yuga, ela está acordada e ativa. Esse diagnóstico ele é tradicionalista, é fato, né? A Kali Yuga ela é essa desintegração, essa coisa que está corroendo, né? O mundo moderno está corroendo a tradição, ele está corroendo essas construções antigas que são muito mais importantes ao homem, ao espírito humano. Mas o Évola ele propõe uma coisa interessante e que para mim entra muito em tônica com o que eu venho pensando e propondo de uma temporalidade retrofuturista, que é a ideia de cavalgar o tigre. Ou seja, não enfrentar diretamente essas forças e processos de um mundo em crise, mas permitir
por assim dizer, ser levado por eles, dar-lhe um rumo provisório, permanecendo firmemente no lugar, pronto para intervir quando o tigre, o que não pode se lançar sobre aqueles que o montam, estará cansado de correr. Então, em uma interpretação particular, o preceito cristão, né, de não resistir ao mal poderia ter um significado diferente. Somente o bom nadador pode usar a onda para correr com ela e depois se transportar mais adiante sob seu próprio poder após a onda ter passado. Então a ideia de cavalgar o processo, de montar o tigre, para mim ela entra muito no que a China, como uma civilização que para mim, né, está sendo tá próxima dessa questão neo-reacionária, né, de unir tanto o novo quanto a reação, consegue, né? Se a gente for ver, existe um reacionarismo na macropolítica chinesa, porque justamente se opõe à democracia liberal, se opõe ao liberalismo do Ocidente, se opõe a essas coisas que, para o Ocidente, necessariamente vocês virariam um reacionário. Mas, ao mesmo tempo, é nova, porque fez uso, né, de uma experiência revolucionária, socialista, né, guiada por um partido comunista, para pensar uma nova modernidade, para sair da modernidade colonial que estava atribulada, né? Estava presa. Então, em termos gerais, o diagnóstico aceleracionista, para mim, ele tem uma temporalidade difusa, ele tem uma temporalidade anastrófica e que, se a gente for ver em qual sentido, né, tradição e progresso se dão, é no sentido de superação mesmo, é no sentido de não mais estar próximo estritamente de uma tradição, de um tradicionalismo e nem de um progressismo, mas de uma possibilidade de abarcar tanto a necessidade de abraçar o processo, de abraçar o derretimento e também ter em mente que é necessário uma ordem, né? É necessário um poder que é inescapável, né? Um Leviatã que é inescapável, que é basicamente o NRX. Nesse sentido, a China seria uma sociedade que encaminha-se nesse sentido, de uma nova modernidade, a partir dos termos de uma tradição e a partir dos termos do progresso.